Pai, Senhor Jesus. Louvo a Deus, né, por chegar aqui. Oh, glória. Porque, irmã Lourdes, digo para a senhora, para os irmãos, para o irmão Enos, não é fácil, né, irmão? A gente ser cristão realmente não é fácil. É não, irmão. Deixa eu tirar aqui. Sei que tem gente que, às vezes, irmã Lourdes, pensa que ser cristão, né, ser crente, é brincadeira. É só botar a Bíblia debaixo A Bíblia debaixo do braço, igreja, né? Vem para a igreja e pronto, mas não é, né? Nós sabemos que a vida com Deus, né? A gente está nessa luta constante, né? Eu mesmo, eu olho para mim, eu estava ali sentado só me alimentando e ouvindo as laboradas de Jeová, né? Mas é bom que a gente aprende. É verdade. A igreja, a congregação, ela nada mais é, né? Além de qualquer exemplo que a gente pode botar, eu já ouvi dizer que a igreja, ela também, entre aspas, ela é um hospital espiritual. Pode ser. A gente vem aqui para adorar o Senhor, se congregar, amém. É uma escola, porque a gente aprende, né? Aprende uns com os outros, né? E o próprio Jesus, ele ensinou em certa feita, falando assim, a questão da exaltação do homem, ele diz, olha, a ninguém chameis de mestre, porque só um é o vosso mestre, que é ele mesmo. Mas ele também ao mesmo tempo nos ensinou a sermos humildes, né? Lá em Mateus 11, né, 28, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, então eu aprendo com o irmão Enos, eu aprendo com a irmã Lourdes, com a irmã, com o pastor, e vice-versa, todos nós aprendemos a seguir esse Deus de uma forma objetiva, humilde, simples. E Deus vai trabalhando, irmãos, né? Como a irmã Lourdes estava falando aqui há pouco, né, que infelizmente existem pessoas que sofrem, que às vezes estão dentro da igreja, né, vêm aos cultos, muitas das vezes, são todos? Não, mas tem sempre alguém, né, irmã Lourdes? Como ela falou da experiência dela, que me chamou muita atenção. E quando a gente olha e a gente pensa lá em Natal, nossa cidade, a gente vê, não somente, que eu sou de Natal também, né? Aquela região lá de Ponta Negra, que eu já morei um tempo, trabalhava com meu sogro. Na época, alguns anos atrás, ele vendia espetinho na praia, eu trabalhava lá com ele, e a gente via, irmão, Ponta Negra, praia de Ponta Negra, a gente via muito, né? Pessoas alcoólatras, pessoas envolvidas com todo tipo de drogas, de prostituição e coisas mais, né? A polícia vinha, irmã Lourdes, e muitos ali eram agredidos, eram presos. Por quê? Porque, infelizmente, a vida deles entrou naquilo que a Bíblia diz. Um abismo chama outro abismo. Né? E muitos deles até, inclusive, filhos de crentes. É verdade. Filhos e filhas, né, irmã Lourdes? A senhora sabe muito bem disso. Né? De irmãs de círculo de oração. De homens e mulheres de Deus que estavam ali na igreja. Na época eu me congregava, cheguei a me congregar um tempo atrás na Assembleia de Deus da Redinha Polo. Os irmãos ali daquela praia, né, se dedicavam muito, a gente evangelizava, né? Foi ali os meus primeiros passos na questão do evangelismo, né? Eu era adolescente e a gente vai vivenciando isso aí. A minha adolescência foi ali entre 1998 até 2004, né? Nesse período aí. Então eu vi, né, homens de Deus ali, como o diácono Israel, que hoje deve ser pastor, o presbítero Arlindo da Assembleia de Deus dessa época, eram homens de Deus e que tinham esse tipo de enfrentamento que a irmã Lourdes aqui falou. Lá na praia da Redinha também, a gente via muitos. Né? Teve uma vez que eu fui evangelizar com os colegas, tudo adolescente, mas velho, tinha 18 anos. Aí a gente chegou numa casa lá, né, um centro lá no terreiro. O camarada estava lá possesso, irmã Lourdes, saiu quebrando tudo. Aí chama ali os crentes, a gente estava evangelizando, um bocado de menino. Aí foi a minha primeira experiência quando eu vi aquilo ali, aquele homem lá. A gente orou no nome de Jesus, o camarada foi livre, saiu na hora. E o dono do terreiro ficou todo assim, espantado, né? Porque ele chamou lá os guias dele, mas os guias não fizeram, foi nada, irmão. Né? Mas o nome de Jesus, ele tem poder. Aleluia, é verdade. E Jesus sempre trabalhou, irmão. Glória. Quando a gente vê para a palavra, a gente vê que Jesus sempre trabalhou, irmão, na humildade, na simplicidade. Jesus, muitas das vezes, era rodeado da multidão, ok.
Mas Jesus não exaltava a multidão. Não, Jesus falava do amor de Deus, Jesus ensinava, Jesus curava, falava para um rico, falava para um menino, falava para um pobre. Para Jesus não tinha esse negócio. Aí hoje, seja aqui no Brasil, na França, Estados Unidos, a gente vê alguns, irmão, ilustres. Para mim, na minha visão, ilustre só é um, que é Jesus. Aleluia. Pregadores, eles vão pregar, só prego se tiver 500 pessoas. Não aceitou Jesus ainda. Ainda não entendeu que o Evangelho, aquele que Paulo falou, que Paulo ensinou, as cartas do Novo Testamento, ele vai desde a criança até o adulto. Ele vai desde o homem mais simples até o doutor da universidade. O Evangelho é o mesmo. O Evangelho que muda, o Evangelho que transforma, o Evangelho que salva, o Evangelho que abre os olhos, o Evangelho que perdoa, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura, o Evangelho que transforma. Mas viu, pecador? Ele é o mesmo, né, irmão? Essa é a base, é Cristo, é a palavra. Mas eu gostaria de ler aqui um texto bíblico. Glória a Jesus. Aqui em Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 16, diz assim, querido: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Amém. Lucas aqui, ele traz uma palavra, ele escreve, amados, uma narrativa, uma história que aconteceu na vida dessa senhora. No versículo 11, Lucas, eu vou ser bem objetivo, Lucas ele é direto e diz: olha, no dia subsequente, ou seja, no outro dia, peraí, Eduardo, que dia é esse? Lucas está falando no capítulo 7 acerca da cura do servo de um centurião. Jesus vai e cura o servo do centurião romano. No outro dia, depois da cura desse servo, Jesus, ele se dirige, ele vai, irmã Lourdes, diretamente até uma cidade chamada Naim. E essa cidade de Naim, ela basicamente só aparece uma vez em toda a Bíblia. Não que ela não existisse, ela existia. Mas por ser uma cidade pequena, uma vila simples, ela não é mencionada em toda a Bíblia. Basicamente ela só aparece no texto de Lucas, no Novo Testamento. Era uma cidade pequena, uma aldeia, talvez ali no máximo com 40, 50, 60 pessoas. Era uma cidade simples, em Israel naqueles dias, ou seja, nos dias de Jesus. E essa cidade de Naim, Naim vem do termo hebraico que é Nahim, que significa a preciosa, formosa. É o sentido da palavra desta cidade. E nesta pequena cidade, nesta aldeia, que Jesus não foi por acaso, ele foi com objetivo. Interessante que ali em João capítulo 4, nós vemos que Jesus era necessário passar pela cidade de Samaria, mais precisamente em Sicar. Aí o texto diz que era necessário Jesus passar por Sicar, em Samaria. Aí eu volto para cá para Lucas.
Por quê, irmão Enos? Porque tudo que Jesus faz tem um propósito, Aleluia. tem um objetivo claro. Às vezes, a gente pode até não entender no início, irmão, mas com o passar do tempo, nós vamos entendendo o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque há coisas que acontecem a mando de Deus, há coisas que acontecem por permissão de Deus, e há coisas que acontecem pela atitude do homem. Mas em todas essas circunstâncias da vida, Deus está no controle da sua história. Aleluia. Será, Eduardo? Será não, pelo amor de Deus. Aleluia. Deus está no controle, né? Sempre. Ele não pense que ele perdeu o controle de nada. Ele está no centro da vontade dele. Ou seja, Jesus transforma o que é impossível, irmão Enos, irmã Lourdes, no possível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para Deus. No capítulo 1, versículo 37 de Lucas, Lucas diz que para Deus nada é impossível. Para o homem para a mulher é impossível, mas para Deus não. Porque Deus é infinitamente mais, irmão. Eu costumo dizer, quando eu converso com algumas pessoas assim, e eles dizem assim: Eduardo, Deus existe? Aí eu digo: não, Deus não existe. Aí, peraí, mas eu ouvi os pastores, pregadores dizer que Deus existe. Não, Deus não existe. O que existe é um microfone, é um pedestal como esse, é um ventilador. Por quê? Porque alguém criou ele. Parte do princípio que tem uma matéria e é criado. Deus não foi criado por ninguém. Ele apareceu do nada, não sabemos, mas ele é. Deus é axioma, ele não depende de ninguém e nem depende de outro Deus, porque ele é único. Oh, glória! Oh, alabandori cantayabaço, canayabaço e quebraço e minai. Um livro existe, irmão, porque foi formado, feito pelo homem. Deus é autoexistente por si só, ele é poder, ele é eterno, ele é grande, ele é ilimitado. Deus é Deus e mais ninguém. Brecatai o céu, oh glória, ribanai o céu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você pode dizer glória a Deus? Glória, glória, glória. Aleluia. Deus é bom. Cantaiabaço, canabaço. Pode o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, se levantar. Se levanta para cair. Porque Deus irá te dar vitória. Vitória e vitória. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Mas escute, vamos para aqui para a palavra. Eu já termino, calma, não fique nervoso não. E Jesus vai até Naim. Aí o versículo 12, irmãos, diz assim: como se aproximasse da porta da cidade. Jesus se aproximou da onde? Da porta da cidade. Ou seja, a entrada principal, irmão, da cidade de Naim, que também não era uma cidade como Fátima, era uma cidade pequena, gente humilde, gente simples, que trabalhava arduamente todos os dias para sobreviver naquele tempo. Aí Jesus vai entrando na cidade, aleluia. Parece que pelos olhos da fé, imagino Jesus entrando na cidade. E quando ele adentra na cidade, irmão Enos, a Bíblia diz que saía o enterro do filho de uma senhora viúva. Pega aí, primeiro, esta mulher, esta senhora, já era viúva, ou seja, ela perdeu o marido. Segundo lugar, o filho dela estava morto também. Então, muito provavelmente, nós entendemos que era somente ela, o marido e o filho. E dentro da cultura de Israel, desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus, uma mulher, os irmãos sabem, naquele período, naquela época, no período da história antiga, uma mulher sozinha era o mesmo que passar fome até morrer.
porque o homem é quem cuidaria dela. Na perda, na ausência do homem, seria o filho que iria cuidar da sua mãe, que iria prover. Muito embora, irmã Lourdes, houvesse os ensinamentos da lei de Moisés, como está lá em Deuteronômio, acho que é a partir do capítulo 15, o capítulo 18, o capítulo 20 até o 25, ensina que Deus ordenava a cuidarem dos órfãos e das viúvas, com provisão, alimento, em tudo que eles precisassem. Mas sabemos que em muitos momentos o homem desobedeceu a lei de Deus. E a lei de Deus não era, irmã Lourdes, obedecida. Aí esta mulher, esta senhora, perdeu seu marido, perdeu a sua provisão, perdeu o seu companheiro, perdeu o seu alento, perdeu, entre aspas, a sua casa. E agora ela perde o seu filho. Porém, há um porém. O que é que tem, Eduardo? Porém, na cidade de Naim, chegou Jesus. Oh, glória! Glória a Jesus! Ora, Matia, fácil. Naiosé de Cantarabai, o céu. Oh, glória, Rimanai, o céu. Aleluia. Mecai. Esta senhora vai juntamente com aquelas outras pessoas que o conheciam, levando o corpo do filho, e ela pranteando, chorando, provavelmente entristecida, uma mulher israelita, e lembrando da lei, muito provavelmente porque ela já ouviu. E agora o que é que se faz? O meu marido se foi, e agora o meu filho. Aí a Bíblia diz que Jesus vai entrando na cidade. Glória! Oh, aleluia! Jesus está entrando na tua casa hoje. É hoje na tua vida para resolver aquilo que está fora do lugar. Glória, glória, glória! Ribasu Canabasure de Bequecho Naraba. Jesus está chegando hoje. E a partir de hoje, irmão Lúcio, creiam, todos que aqui estão, Ele vai começar a trabalhar. Braço que nem me cantaraba, eu sou menai. Glória, glória seja dada a Jesus. Aleluia! O mundo está prostrado, com todo respeito, diante da Copa do Mundo. Mas nós, nesta noite, nos prostramos diante do Deus. Glória, Rabasu de Cai. Glória a Deus. Glória, glória, glória! Sheketanabasure Bequete menai. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que habitam nele. Deus está no controle. Eme Candayabasu, amém. Oh, glória. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus! Interessante que havia uma multidão que acompanhava Jesus, né? Porque por onde, minha irmã, Jesus ia, aí o povo, ou querendo ver milagre, ou querendo receber o milagre, ou querendo que Jesus multiplicasse pão e peixe. Mas de qualquer forma, esse povo ia seguindo Jesus, irmão. Oh, glória, eu sou. Uns iam a pé, outros correndo, ia levando o menino todo catarrento, e a mãe ia puxando. Bora que está lá o mestre. Não vai, o céu. Aí no versículo 13, Jesus já entrou na cidade, Jesus contemplou, viu a situação daquela senhora, e como Deus que Ele é, Ele já entendeu o que estava passando dentro da alma dela. O versículo 13 diz que, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Bequete besuri minayabasu. A Bíblia está dizendo que Jesus se compadeceu, Jesus se colocou no lugar dela, Jesus sentiu a dor que ela sentia, Jesus compreendeu aquela mulher, e Ele disse: não chores. Glória a Deus! E aí, Eduardo, o que é que ele fez? O versículo 14, e Lucas escreve isso, meu Deus do céu. Versículo 14, Lucas escreveu: chegando-se, quem chegou? Jesus. Jesus foi se chegando perto, irmão. Aleluia, Jesus! E tocou o esquife, misericórdia. Anabai, que pai. Santo
queridos, como nazireu de Deus perante a lei, nunca que poderia tocar num corpo morto e Nenebei, sorebe cantaiaço. o nazireu, está lá em Números capítulo 6, de um nazireu, ou seja, um consagrado ao Senhor, como Jesus era, de tocar em morto, tocar em esquife. Me caio, sé. Me desculpe, chegar perto até mesmo de mulher menstruada, porque na cabeça deles era um pecado, era impureza. E Jesus quer saber desse negócio, Jesus quer saber de restauração de vida. Arrebei, candava. Jesus quer restaurar. Aí a Bíblia diz que Jesus foi e tocou no esquife e o morto levantou. Ruminai, o sé, de cantarava, eu glória. Te mando, Glória, glória, glória. Aleluia. Jesus mandou parar os segundos e para aí, jovem, eu te mando, levanta-te. E o menino levantou. Me condá, sorebe que lava, eu sé. Oh glória. Ora, baixo. Levantuida lá para Castafai. Chiquinemana, eu sou de que vas? Deus vai trazer à vida aquilo que está morto. Menai, eu sé de Deus vai cantablácia. trazer à vida aquilo que está morto. Bedecante. Pela terceira vez, Deus vai trazer à vida aquilo que está morto. O rei, xenemenaia, sou raiaba. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tem calma, irmão. Você não está bravo demais, não. Tenha calma. Santo e amado. Não, meu irmão. É a presença, é a graça. É entendendo que este Deus é poder. Entendendo que este Deus ele faz coisas grandes na nossa Oh vida. glória, riminai. Que este Deus, irmãos, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu querer, a sua boa vontade, Ele nos coloca em lugar de príncipe. Lá vai, Ele cuida de que de tchau. nós, irmão. Ele abre porta, Ele livra da cova dos leões, Ele dá vitória, Ele dá bênção, Ele prospera, Ele abre a porta que está fechada, Ele cuida, Ele provê. Cataiaba suriquenemerrácia. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor Deus. Como é que eu não vou reconhecer isso, irmão? Como é que eu não vou dar glória a este Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus? É verdade. Ele é único. É que terá o céu. Obrigada, Deus querido. Aí, o versículo 15, Em nome de Jesus. o menino se sentou. Me com Ele basurinai. levantou-se, sentou-se, provavelmente tentando entender o que estava acontecendo. Aleluia, Jesus. E passou a falar e começou a conversar. Aleluia. A Bíblia não diz o que é que ele falou, qual é o conteúdo, mas a Bíblia diz que ele falou. Anebei E cosuinai. Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus fez isso, trouxe, levanta, meu filho. Está aqui, mamãe, está aqui seu filho, receba ele. Aleluia. Renei cantaiaço. Deu a vida ao rapaz e o conduziu e entregou a sua mãe. Be que toremenai o céu. Oh, aleluia. Meu Deus, és lindo, Deus, e maravilhoso. Obrigada, Santo e amado. E para encerrar, meus amados, versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor Ei, e que glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Eu digo em nome de Jesus que o Senhor vai fazer coisas grandes na tua vida, no teu lar, nos teus amigos, na tua família, aqui no Brasil, e muita gente vai ficar possuído de temor. Mei Deus candaiá. vai fazer na tua vida Renexe. glorificar a Deus. E Amém. eles vão dizer que grandes coisas fez o Senhor no meio de nós e Deus está visitando o seu povo. Alabai o céu. Glória a Deus. Jesus, eu agradeço